Vocês estão vendo a minha tela aí, turma? E vocês estão me ouvindo, né? Sim. Perfeito. É que eu abri um segundo programa que é para gravar a aula ao mesmo tempo que eu estiver fazendo aqui, para eu não ter dois trabalhos de gravar uma outra aula em cima daquilo que a gente vai falar aqui. Bom, mandei algum material para vocês, que é o seguinte, deixa eu mostrar o que eu mandei para vocês aí. Então, aqui tem uma espécie de um resumo de cálculo integral. Então, aqui tem as integrais falando, aqui é um resumo, tá? E o que a gente precisa discutir da aula de hoje é pelo menos essa integral por substituição. Mas a gente não vai começar por aqui, né? Tá bem rápido, né? Ó. Então, isso aqui é um resumo, para a gente poder trabalhar aí. Isso aqui, esse integral parte 1, aula passada, do dia 14 do... Isso aqui foi o material que eu usei semana passada. Então, tá com os rabiscos que a gente fez aí, ó. Tudo rabiscado. Beleza, é isso aqui. Então, se esperar um pouquinho, ele preenche aí, tá vendo? Como é o Word, ele fica meio lento para preencher, mas ele preenche. Então, isso aqui foi usado semana passada. Ô, professor, licença aí. Pode falar. Esse daí você mandou no grupo? Mandei no grupo. Mas eu não estou no grupo. Como faz para entrar no grupo? É só você colocar o seu... É só você colocar o seu número. Você tem WhatsApp? Tem. Então, é só você colocar seu número aí, que qualquer pessoa lá do grupo adiciona você. Firmeza, valeu. Beleza? Tem a tabela de integral. Isso aqui eu já tinha mandado, já, ó. Tem a tabela de integral. Só refazendo a ideia, a tabela de integral ela é interessante por quê? Porque tudo que for integral imediata está aqui na tabela. E tudo que for derivada também aqui. A gente está trabalhando aos poucos o lado esquerdo e o lado direito. O do nosso curso é esse lado direito. Então, por exemplo, se eu preciso de uma integral que é, por exemplo, seno de x, dx, aqui é seno de u, du, você sabe que a integral de seno é menos cosseno de u mais c. Então, ela já é uma integral imediata, ela está tabelada, ela está numa tabela. Você, se chegar nesse formato aqui, você só tem que escrever isso aqui, ó. Entendeu? É mais ou menos a ideia aí, é essa. Então, essa é a tabela de integral. E era para ser essa parte aqui hoje, tá? Essa parte aqui, que é a integral por substituição. Aí tem, acho que 4 ou 5 páginas explicando o que seja. E depois ele cai aqui em funções trigonométricas. Essa parte trigonométrica ela é bem interessante e ela é a mais difícil. Então, eu já tinha planejado isso para a semana que vem, que é a nossa quarta aula. Por quê? Porque o assunto que nós vamos tratar hoje ele é bem extenso, ele é bem longo, eu tenho que fazer duas coisas aqui. Então, eu vou abrir um quadro branco aqui, que é um quadro branco para a gente poder trabalhar aqui, ó. Vocês estão vendo o quadro branco aí, né? Então, vamos lá. Primeiro passo nosso aqui, a gente vai fazer nós vamos fazer uma revisão rápida sobre derivadas, né? Regra do produto. Muito bem. Então, vamos lá. A parte de derivada, nós temos duas regras que são importantes. A regra do produto e uma outra regra chamada regra do quociente. A gente já está fazendo a parte uma revisão de derivadas. Mas eu queria destacar esses dois pontos aqui, porque eles são importantes para a gente seguir, né, para a gente conseguir entender algumas coisas mais à frente aí. Essas derivadas, elas vão acontecer se você tiver sempre um produto. Então, vamos supor que eu tenho uma f de x que seja, vamos supor, tá? 5x menos 2 ao quadrado. E eu quero saber qual que é a derivada disso aqui, a derivada disso aqui. Então, pela regra do produto, a gente tem a seguinte fórmula, tá? Ó, pela regra do produto. Se eu tenho uma função que multiplica uma função, ó, uma u, que multiplica uma v, e eu quero saber a derivada, então eu coloco um pontinho aqui, que é a primeira derivada, né? Coloco uma apóstrofe. Isso aqui significa que eu quero a derivada disso aqui. Então, eu tenho essa função aqui, e eu quero a derivada dela. Se ela é um produto, então vai funcionar da seguinte forma. Você deriva o primeiro, vezes repete o segundo, mais repete o primeiro e
deriva o segundo. Isso aqui, o pessoal costuma dizer assim, ó, a derivada de UV é igual a U'(V) mais UV'. U'(V) mais UV'. Significa que você vai derivar a função U vezes V, você não mexe em V, mais repete a função U e deriva a função V. Bom, aqui a gente já começa com uma questão para vocês observarem. Quando eu falo 5x a menos 1, eu só tenho, a menos 2 elevado ao quadrado, eu só tenho uma função. Mas isso aqui, ó, você vai ter que lembrar que é o seguinte, se isso aqui está ao quadrado, significa que é 5x menos 2, que multiplica 5x menos 2. Ok? Então, você tem aqui, ó, a U e você tem aqui, ó, a V, que é a mesma coisa, que são iguais para esse caso aqui. Então, se eu quiser a minha derivada disso aqui, que é o V, né? Eu quero a derivada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer U 5x menos 2. Isso aqui é U. Só que eu vou fazer a derivada disso. Vezes 5x menos 2. Repetir, que essa é a V. Mais 5x menos 2, que é a U. Vezes 5x menos 2, que é a V, e eu vou derivar a V. Então, aqui está a U, aqui está a V, são iguais? São. Aqui está a U, e aqui está a V. Então, no primeiro momento, eu só apontei elas, eu não fiz cálculo nenhum. Não fiz cálculo nenhum. Eu vou fazer o cálculo agora. Bom, quando eu derivo isso aqui, como que é a derivada disso? A derivada disso aqui é assim. 5x menos 2. Derivada de menos 2 é 0. Derivada de 5x é 5. Então, você tem 5 que multiplica 5x menos 2. Mais 5x menos 2, que multiplica... Aqui a derivada é a mesma, né? Como é o mesmo número, como é a mesma função, aqui é 5. Aí a gente multiplica, né? Faz a distribuição aqui, ó. Faz a distribuição aqui. 5 vezes 5, 25x, menos 5 vezes 2, 10, menos 10, mais 5 vezes 5, 25, menos 10. No final das contas, nós temos 25 mais 25, 50x, menos 10, menos 10, menos 20. Então, essa derivada, né, ou seja, o v, que é a nossa função, a derivada dela vai ser igual a isso aqui. Beleza? Então, é um método, né, de solucionar, de fazer uma derivada, né? Mas até aqui, talvez confunda um pouco, porque eu peguei uma função que está ao quadrado, que no final das contas você abre e fica ela vezes ela mesma. Então, vamos fazer uma outra para a gente poder assimilar melhor isso aí. Professor? Pode falar. Na questão, eles vão falar para mim se é o V ou se é outra? Ou a gente tem que Você que olhar já? Você que vai escolher. Você que escolhe quem é U, quem é V. Sim. Ah, entendi. Beleza? Olha só, vamos fazer uma outra aqui, ó. Vamos supor que a gente tem essa função aqui, ó. Cuidado que isso aqui não é sinal de integral, não. Isso aqui é uma letra F. Você tem x que multiplica seno de x. X que multiplica seno de x. Então, eu vou escolher, tá? Eu vou escolher essa função aqui é a minha U. E essa função aqui é a minha V. Pelo método que nós vamos usar, né? Que eu vou querer saber quem é a derivada a gente vai escrever assim, U, linha. Opa. Deixa eu voltar aqui, que ela ficou muito lá em cima, ela não deixa eu mudar. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou colocar mais embaixo aqui, ó. U, linha V, mais U, V, linha. U, linha V, significa que é a derivada desse cara aqui, a derivada de x.
Derivada de x vai dar 1, certo? Vai dar 1 por quê? Porque você tem ali, ó, o x elevado à primeira, esse 1 cai aqui na frente, e você tira 1 do expoente. Então fica assim, 1x, 1 menos 1. X a 0 vai ficar 1. Então a derivada de x é 1. A derivada vezes, então você repete o v. 1 vezes seno de x, mais, agora você repete o u, que é x, vezes a derivada de seno. A derivada de seno é cosseno de x. Ok? A derivada de seno é cosseno de x. Bom, e aí a minha derivada nesse caso é 1 seno, então não precisa nem escrever 1, né? Fica seno de x mais x cosseno x. Ok? Essa daqui é a minha derivada. A gente está usando o método que a gente chama de regra do produto. Regra do produto. Como que é a regra do produto? Essa regrinha aqui, ó. Essa regrinha aqui. Beleza? Essa regrinha aí é a regrinha do produto. Vamos ver se eu tenho mais um aqui. Como o senhor falou, U' V mais UV'. Eu escolho quem quer U e quem quer V. E aí derivo de acordo com essa regra aí. Faço uma derivada de acordo com essa regra. Beleza? Tranquilo ou não? Vamos fazer mais uma. Quer ver? Ó? mais ou menos. Ó, vamos supor que eu tenho uma f de x que seja... vamos supor que eu tenho uma f de x que seja... Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu pegar uma aqui, turma, só um segundo. Ô, professor, Pode falar. você consegue trazer uma questão para a gente de como que vem nas provas, para a gente testar como é que faz aí? Eu não sei como é que faz, como é que vem nas provas, entendeu? Eu não sou eu que faço a prova. Eu não consigo trazer uma questão de prova porque eu não sei quem que fez a prova, entendeu? Eu queria ter acesso a essa prova, mas eu não tenho. A gente poderia pegar aqui qualquer uma das funções. Vamos supor que eu pego uma função que seja assim, ó. Vamos pegar uma qualquer aqui, tá? Vamos supor que seja, por exemplo, a função 1 mais x, que multiplica... Eu nem precisava fazer esse traço aqui. 1 mais x, que multiplica raiz de x. Beleza? Então, toda vez que você tiver uma multiplicação, assim, ó, você percebe que existe função multiplicando função, uma das possíveis soluções é você usar esse método do produto, né? Então, você tem aqui o U que multiplica V. Então, você tem o U vai ser 1 mais x e o V vai ser raiz de x. Bom, então eu quero derivar isso aqui, né? Ó, U, V, eu quero derivar isso aqui. Como é que eu faço? Essa regra aqui em cima, U', V. U' vai ser a derivada de 1 mais x. A derivada de 1 mais x é 1. Porque a derivada de 1 é 0 e a derivada de x é 1. 0 mais 1 dá 1. Vezes... Aí você repete o V. Mais... Agora você repete o U. 1 mais x, que multiplica. Agora você vai fazer a derivada desse cara aqui, ó, de V de raiz quadrada de x. Só lembrando, a gente já fez essa raiz quadrada no vídeo que eu passei para vocês. Como que é isso? A gente tira isso aqui, ó, que a raiz ela é igual a x, quem está por dentro, e quem está por fora. Quem está por fora está por baixo, quem está por dentro está por cima. Então, é 1 elevado a meio esse valor aqui. Aí eu vou derivar isso aqui. Vou derivar isso aqui. Para derivar isso aqui, esse meio, ele cai aqui para frente. Ele cai aqui para frente. A regra serve para qualquer número. Se ele é um expoente,
esse expoente cai aqui para frente. Aí eu repito a incógnita e tiro 1 do expoente. Então, é meio menos 1. Ficou muito no canto, ele não deixa eu escrever. Mas eu vou repetir aqui, ó. 1 meio x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. Então, fica meio x elevado a menos meio. Ora, menos meio, na realidade, é assim. Você, para transformar esse menos meio em um meio positivo, você traz isso aqui para um denominador. Então, a outra passagem vai ficar assim. Meio que multiplica 1, eu trago esse número aqui para baixo, ó, x elevado a meio. O meio fica positivo quando você traz para o denominador, que é uma regrinha também isso. Se eu tenho um número negativo, vamos supor que seja assim, ó, 1x a menos 2, vamos supor que o x está elevado a menos 2. Se eu levo ele para cima, ele fica um x positivo, ó. Beleza? Se eu tenho um número negativo em cima, x a menos 2, eu quero esse 2 positivo, eu coloco ele dentro de um denominador. Fica assim, ó. Isso aqui, com o expoente negativo, é a mesma coisa que o inverso dele com o expoente positivo. Beleza? Ó, então aqui eu trouxe ele aqui para baixo. Agora, para não ficar nesse formato aqui, para ficar mais bonito, isso aqui ficaria assim, né? Ó. Meio, vai ficar muito na ponta. Esse daqui, ó, quem está por baixo, está por fora. Então, é uma raiz quadrada. Vou ter que fazer aqui, ó. Meio raiz quadrada de x. Voltou na raiz quadrada, certo? Mas aqui é assim, né? Então, aí você junta tudo isso aqui e fica assim, né? Ó. 1, 2, raiz quadrada de x. Então, essa daqui é a derivada desse cara aqui. Beleza? É a derivada desse cara aqui, que é o v. Então, eu vou colocar ele aqui na frente, ó. 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Bom, então, aí a nossa conta, ela, teoricamente, pararia por aqui, né? Ela para aqui. Qual que foi o resultado? A f' de x desse cara aqui, que é 1 mais x raiz de x, a f' desse daqui é igual a, aqui 1 multiplica, vai ser raiz de x, mais 1 mais x, que multiplica 1 sobre 2 raiz de x. Ficou esse trecão grande aqui, ó. Beleza? Esse negócio aí. Bom, essa é a regra do produto. Existe uma outra regra que eu preciso relembrar, que é chamada de regra do quociente. Ora, se a regra do produto ela se aplica a quem está multiplicando, duas funções que estão se multiplicando, a regra do quociente é para quando você tem duas funções se dividindo. Então, vamos supor que eu tenho uma função u. Deixa eu voltar aqui que ficou parecendo um v. Só um segundo. Vamos supor que eu tenho uma função u dividida por v e eu quero saber a derivada disso. Então, a regra diz o seguinte, ó, é a mesma coisa, u' v menos, só que agora é menos. Lembra que no produto isso aqui era mais? Aqui, no quociente, aqui o valor é menos. U, V'. E a única diferença é que isso aqui tudo é dividido por V elevado ao quadrado. Então, essa é a regra do quociente. Eu tenho duas funções que estão dividindo uma a outra, né? Eu quero saber a derivada dessas funções. Então, U'(V) menos UV' dividido por V ao quadrado. Então, vamos supor que eu tenho uma função que seja essa aqui, ó. Vou pegar uma função aqui para a gente fazer, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou ver essa aqui, ó. Vou ver essa aqui, que essa aqui vai ser tranquila para vocês entenderem. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma f de x, então, né? Que é assim, 2 dividido por x à quarta.
Essa é a minha função. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas eu não poderia pegar e fazer o seguinte, no caso dessa função, eu não poderia pegar e fazer 2, que multiplica x elevado a menos 4, uma vez que ele está no denominador, se eu levar ele para cima, ele fica menos 4, eu caio com esse valor aqui para frente, e aí fica a terceira tal, e eu tiro 1, vai ficar menos 5, vai ficar 8, x a menos 5, eu pego esse 5 e coloco para baixo, e não vai dar isso? Basicamente é o que você está dizendo. Só que a gente está usando a regra para você conhecer mais possibilidades, porque isso pode funcionar nesse exemplo que eu estou dando. Esse exemplo que eu estou dando pode funcionar isso que você está sugerindo. Mas pode ser que existam exemplos que isso não vá funcionar. E você levar o que está embaixo para cima e fazer como a gente já aprendeu em alguma regra. Inclusive, aqui é importante salientar que eu posso resolver uma integral pela regra do produto, usando substituição e usando parte. Então, eu posso usar diversos métodos para resolver uma derivada ou uma integral. Aqui é um deles que a gente precisa mostrar. Então, se a gente fosse fazer, ó, essa de cima seria a minha U e essa de baixo seria a minha V. Isso aqui é importante, você chamar uma de U e chamar outra de V. Então, eu poderia trocar as posições? Poderia, não teria problema algum. Você só teria problema de distribuir aqui. Mas, geralmente, quando a gente for fazer substituição por parte, isso vai ficar mais claro na sua mente quando você deve escolher U e quando deve escolher V, e aí passa a ser uma regra geral para você. Você começa a enxergar o que você enxergou lá na frente, você traz aqui para trás. Você começa a enxergar dessa forma. Ah, eu vou usar U como o número 2 e V como se fosse a X, porque é melhor fazer dessa forma, você consegue perceber isso. Bom, como é que eu faço então, ó, seguindo essa regra aqui, como é que eu faço isso aqui? Essa função. Eu vou fazer da seguinte forma. U, a derivada de um número puro, é 0, que multiplica V, que é x à quarta, menos. Aí você tem 2, e você vai derivar esse x à quarta. Aí você vai cair com 4 aqui para frente, e vai tirar 1 do expoente, vai ficar 4x à terceira. Ou seja, a derivada de x à quarta é 4x à terceira. Lembre-se que a gente está derivando, não estou integrando. Ó, caiu 4 aqui para frente, e aqui eu tirei 4 menos 1 do expoente. Então, ficou esse número aqui. Bom, dividido por x à quarta elevado ao quadrado. Bom, vamos continuar. Aqui vai dar 0, e aqui vai dar menos 8x à terceira, dividido por... Quando você tem um expoente de um expoente, eu estou com x à quarta elevado ao quadrado. Você só precisa multiplicar os expoentes. Então, fica x à oitava. Beleza? Tranquilo aí, turma, ou não? Bom, como é que eu simplifico isso aqui? Como é que eu simplifico isso? Eu simplifico o seguinte, ó. Eu vou dividir todo mundo por x à terceira. Divido em cima e embaixo por x à terceira. Por que por x à terceira? Você divide por quem tem o menor expoente. O menor expoente de x à oitava e x à terceira é x à terceira. Então, eu divido por x à terceira. Só que eu tenho que dividir em cima e embaixo. Quando eu divido, a divisão ela só vai fazer o seguinte, eu subtraio os expoentes. Então, subtraindo vai ficar x elevado a 0. Então, fica só 8. Menos, vou colocar o menos... Só uma licença, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, tá? No som de televisão. Tem que fechar o microfone aí, quem tiver. Então, ó, você tem que o x, quando você está fazendo uma divisão de expoentes, ó, vamos supor que eu estou com x à terceira dividido por x à terceira. Isso aqui é igual a x, 3 menos 3. Isso aqui vai ser x elevado a 0. Então, fica só o 8 em cima. E embaixo? Embaixo fica x à oitava dividido por x à terceira, vai dar x, 8 menos 3, que é igual a x à quinta. Olha só. Então, fica menos x à quinta. Beleza? Ah, professor, deu certinho, que nem se a gente tivesse feito daquela forma como eu havia sugerido, né? Que a gente tinha pensado em fazer assim, né? Ó, 2x à quarta
Você sugeriu que fosse feito assim. 2x leva o 4 para cima. Se leva o 4 para cima, fica menos 4. Bom, aí eu derivo. Fica 2 que multiplica menos 4. O 4 caiu aqui na frente. E lá em cima, eu tiro 1. Então, fica x a menos 5. Vai dar 4 vezes 2 dá 8 menos 8, x a menos 5. Ora, para esse 5 voltar a ser um 5 positivo, você passa ele para baixo. Então, fica menos 8, x a quinta. Passou a ser positivo porque eu trouxe ele para baixo. E esse menos aqui vem para frente. Então, ficou menos 8x a quinta. Então, você tem dois métodos de fazer o cálculo. Você tem um que é a regra do quociente, que deu isso aqui, e tem a regra normal, que é a regra da potência, né? Você pegou a potência, jogou para baixo, achou menos 5, voltou com 5 positivo aqui. Deu a mesma coisa. Beleza? Regra do quociente e regra da potência aí, né? Muito bem. Bom, aí, uma vez que a gente relembrou isso, a gente poderia, então, fazer a integral por substituição, que é o ponto de hoje, né? Bom, aí a gente apaga tudo isso aqui, que a gente vai fazer integral por substituição, né? Bom, agora, a integral por substituição, a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. Olha só. Aqui, deixa eu ver onde está o ponto. Deixa eu ver onde está o ponto. Vamos supor que eu tenho uma integral que seja isso aqui, ó. Integral de 4x ao cubo, que multiplica e x à quarta mais 2 dx. A integral por substituição, aí se você pegar esse material que eu mandei para você, que é o resumo, você vai ver que ele começa a falar o seguinte aí, né? Então, você vai substituir os valores dessa integral, chamando, por exemplo, de u uma determinada função. Então, você vai escolher uma função aqui, dessas duas aqui, ó. Então, você tem uma função aqui que está multiplicando e, que está elevada a x à quarta mais 2, dx. Bom, você vai chamar uma dessas funções de u. A primeira dificuldade que a gente tem é em escolher qual função eu chamo de u. Bom, a princípio, você vai ter dificuldade nisso, mas a melhor coisa é pegar, por exemplo, o expoente do e, nesse caso aí. Nesse primeiro caso, pegar o expoente do e. A princípio, você vai meio que na fé, né, meu? Porque você não vai saber, mas por que eu não pego o 4x ao cubo como u? Porque não vai ajudar em nada. Você vai perceber no cálculo isso aí. Não vai ajudar em nada a princípio. E para quem já está mais ou menos, digamos assim, escolado com esse formato de cálculo, o que a gente está tentando mostrar para você são métodos de solução da integral. Então, você vai chamar de u esse expoente que está no e, porque isso aí foi preparado de maneira, se você observar bem, o x à quarta mais 2, quando você derivar ele, vai dar 4x ao cubo, que é o valor que está aqui, ó, que é o valor que está aqui, 4x ao cubo. Então, veja, olha como é o desenvolvimento disso, né? Então, você tem que u, eu vou chamar u de x à quarta mais 2. Beleza? Uma das maneiras, ó, presta atenção nisso, ó, uma das maneiras de eu representar uma derivação, eu vou derivar isso aqui, tá? É du em função de x, du dx. Uma das maneiras de eu representar a derivada, tá? Então, qual que é a derivada desse valor aqui? A derivada disso... Vou cortar isso aqui, bicho. A derivada disso aqui, o 4 cai aqui para frente, o x fica 4 menos 1, fica 3, e a derivada de 2 é 0. Então, a derivada desse valor aqui é esse valor aqui, ó, 4x ao cubo.
Beleza? Então, eu vou passar o dx para lá. Ó. Então, fica assim, ó, du é igual a 4x ao cubo dx. Ou seja, esse dx que estava aqui, eu passei para esse lado de cá. Beleza? Ora, quando você vai fazer uma integral, você joga esse valor aqui. Por quê? Porque você, como transformou, você inventou que esse valor aqui, x a quarta mais 2 é u. Quando você for derivar, você vai precisar desse dx, porque vai ficar tudo em função de u. Beleza? Olha só. Vou explicar. Olha só. Você vai fazer assim. Ó. Agora nós vamos derivar aqui. Ó. Nós vamos integrar aqui. Ó. Essa integral, então, eu vou escrever da seguinte maneira. Tá? Ó. Essa integral eu vou escrever da seguinte maneira. Vai ser e elevado a u. Beleza? E quem que é o du? O du é exatamente 4x ao cubo dx. Ó. 4x ao cubo, ó, se você observar, ó, esse pedaço aqui, ó, é o du. Beleza? Ó, du. Que esse pedaço aqui, ó, é o du, ó. Você trouxe o x para cá, ficou 4x ao cubo dx. 4 ao x ao cubo dx é du. E aqui, ó, 4x ao cubo dx é du. E esse 4x à quarta mais 2, você chamou de u. Ora, agora a gente tem uma integral aqui, ó, que a gente conhece, que é o e elevado a u. Qual que é a integral de e? Como que é a integral de e elevado a u? A integral de e elevado a u é e elevado a u. A integral de e elevado a u é e elevado a u. Bom, se você não se lembra, é só olhar aqui, ó. Deixa eu ver se eu posso fazer isso, tá? Ó. Vamos pegar a tabela de integral, ó. Tabela de integral. Se você abrir a tabelinha de integral tua aí, ó, eu mandei para você, ó. Olha aqui, ó. A número 5 aqui, ó. Ó, a número 5 aqui, ó. Presta atenção. Olha só. Tá aqui, ó. A integral. Eu vou marcar aqui no meu, só para você enxergar. Ó, ó a integral. É essa 5 aqui, ó. Essa número 5 aqui. Correto? Ó? Essa número 5 aqui. Só um minuto. Professor, pode falar. Você consegue mandar de novo isso aí? Que tinha um pessoal que não estava no grupo. Eu mando de novo. No final da aula eu te mando de novo. Olha só, eu destaquei aqui, ó. Integral de e elevado a u du é igual a e elevado a u mais uma constante c. Isso aqui está na tabela, você copia da tabela. Bom, vamos lá. Então, você tem isso tabelado. Olha só. Vamos voltar lá. Vou até diminuir aqui. Vamos voltar lá. Ó. Voltando lá, você tem que é integral. Essa integral ficou longe pra caramba, não sei por que eu fiz isso. Integral de e elevado a u du é igual a e elevado a u mais c. Só que tem uma questão. O que está faltando aqui? Vai. O que está faltando? Está faltando uma coisinha aí. Está faltando uma coisinha. O que está faltando? Você já resolveu a integral. A integral é essa aqui. Só que essa integral está em função de quem? De u. E u é uma coisa que você inventou. Quem que é o u? O u aqui, ó, é esse valor aqui, ó. X elevado à quarta mais 2 mais c. Então, significa o seguinte, que a integral desse monstro aqui, a integral disso aqui, ó, 4x ao cubo e x elevado a 4 mais 2 dx é igual a e x a quarta mais 2 mais c. Essa é a integral desse cara aqui, ó, tudinho. Beleza? Então, só recompondo. O que é a integral por substituição? Eu vou substituir um valor por u de forma a eu obter uma integral que está tabelada. Eu obtive, por exemplo, e elevado a u du, que é uma integral tabelada. Então, eu só olho na tabela quanto ela vale. Depois eu volto o valor de u em função de x, que é o que eu fiz agora, escrevendo isso aqui. Beleza?
Tranquilo aí, turma? Tranquilo ou não, turma? Tranquilo ou não tranquilo? Não está tranquilo não, professor. Não? Não estou entendendo nada. É um negócio é meio complicado mesmo, cara. Vou fazer mais um aqui, ó. Vamos fazer mais um aqui, quer ver? Ó? Muita informação aí, acaba se perdendo, entendeu? É. No começo, no meio, não dá pra... Ó, vamos fazer mais uma. Ó, vamos supor que eu tenho integral de seno de 5x dx. Seno de 5x dx. Então, eu tenho uma função aqui, ó, e tenho uma função aqui, ó. Eu vou chamar de u essa função 5x. 5x é igual a u. Bom, qual é o outro passo que eu faço? O próximo passo que eu faço é derivar u. Então, eu vou derivar da seguinte forma, ó, du dx é uma maneira de você representar, né? É igual 5x, a derivada de 5x é 5. Beleza? Então, eu passo esse dx para cá. Isso fica assim, ó. Du é igual a 5 dx. Beleza? Entretanto, você tem você derivar um dx é fácil, mas eu não tenho 5 dx. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 5 de volta para cá. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica assim, ó. Du dividido por 5 é igual a dx. Porque se eu vou transformar todo mundo em u, esse dx aqui tem que se transformar em du. Então, eu estou dizendo que o dx é igual a du dividido por 5, porque du é igual a 5 dx. Bom, agora a gente vai fazer a integral. Ó. A integral, então, substituindo o valor aqui, ó, vai ser seno de u. Seno de u. Olha só, seno de u, por quê? Porque u é igual a 5x, ó ele aqui, ó. Eu chamei de u 5x. Então, no lugar do 5x, vai o u. Vai o u no lugar do 5x. E no lugar do dx, que tem que ser du, né? Para você poder integrar, tem que ter uma variável de integração. A variável de integração não pode ser x, porque aqui eu tenho u. Então, é du. Só que vai aqui, ó. Du dividido por 5. Ora, como é que você faz essa integral? Essa integral é o seguinte, ó. Aqui é um 5 no denominador. Significa que tem um 1 aqui, ó. Que eu não estou vendo. Então, a gente faz assim, ó. Primeiro passo. O 1/5, ele sai da nossa integral. Integral de seno de u du. Fica 1/5 integral de seno de u du. Ora, quem é seno de u du? Integral de seno é cosseno. Ó. Ah, professor, mas eu não lembro disso. Meu, é só olhar aqui, ó. Só olhar aqui, ó. Olha a nossa tabela, ó. Ó, aqui quem está embaixo, ó. Ó quem está embaixo, ó. É a sexta, ó. A sexta aqui, ó. Ó. Ó quanto está dando isso, ó. Ó. Deixa eu tirar os 100% aqui. Deixa eu colocar só 20%, ó. Deixa eu mudar a cor disso aqui para um amarelinho aqui. E a gente vai ter uma cor diferente, ó. Destaquei, ó. Seno de u du é menos cosseno de u mais c. Olha só. Então, a gente vem aqui, ó. A gente vem aqui. Ó. Agora eu escrevo, ó. Menos cosseno de u mais c. Ora, esse 5 está multiplicando o cosseno de u. Então, fica assim, ó. 1/5 menos cosseno de u mais c. O que está faltando agora? O que está faltando, turma? Hã? O que está faltando? Mesma pergunta que eu fiz antes. O que está faltando aí? Para a resposta. Está faltando voltar o valor 5x no lugar do u, que aqui eu tenho u, eu não quero u, eu quero o x. Então fica 1/5 cosseno de 5x mais c. Esse é o método da substituição.
Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Vamos pegar mais uma aqui, quer ver? Ó? Vamos pegar mais uma aqui. Vamos supor que eu tivesse o seguinte. Supor que eu tivesse uma integral que fosse assim, ó. Quero saber a integral de 1 dividido... de novo, desculpa aí. De novo. 1 dividido por 2x mais 1 dx. Então, eu tenho 1 dividido por 2x mais 1 dx. Eu vou chamar de u igual a 2x mais 1. O meu u é 2x mais 1. Quem é a derivada dele? Ó, como se fosse u', tá? Du dx é igual a 2. A derivada de 2x é 2. Derivada de 1 é 0. Então, fica só 2. Eu passo esse dx para lá. Então, vai ficar assim, ó, aqui, ó. Vai ficar du é igual a 2 dx. E passo esse 2 aqui, ó. Vai ficar du sobre 2 é igual a dx. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, essa conta, ó. Vai ficar integral de 1 sobre u du sobre 2. Ora, a gente pega esse du sobre 2 e a gente traz para fora meio. Então, eu já começo a fazer isso. Ó. Essa parte, que é um número, ó, eu não tenho nenhuma variável associada ao número 2. E aqui, ó, eu tenho 1, então eu tenho meio. Esse meio vem para fora da integral, porque é uma constante. Então, fica assim, ó. Fica 1 sobre u du. Poderia colocar esse du aqui em cima, du sobre u. Mas a gente prefere fazer assim. Ora, agora eu tenho integral que é da tabela. Eu tenho essa integral aqui é da tabela, tirando esse meio. Você sabe que o meio ele fica sozinho lá fora. E você tem essa integral aqui, ó, u du. Você tem essa integral aqui que é tabelada. Vamos ver a tabela? Olha a tabela. Ó. Apertei errado. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos fazer um quadrado nele aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou colocar 100%, 20%. Vou mudar a cor dele aqui para verde. E vamos tirar essa borda também, vamos deixar ela verde, ó. Olha só. A terceirinha ali, ó. Integral de du sobre u, ou 1 sobre u du, vai ser igual a ln de u mais c. Lembra disso? ln de u, deixa eu até escrever aqui para mim não esquecer também, tá? Deixa eu ver, cadê minha caneta? Vou pegar minha caneta aqui, turma, senão eu acabo esquecendo aí. Eu não sou diferente de vocês, eu esqueço também as coisas, entendeu? ln de u mais c. Então, aqui, turma, olha só como fica isso, ó. Vamos voltar lá, ó. Se você não lembra, você pega a tabelinha e faz lá, ó. Ó, a integral desse cara aqui, ó, acabamos de ver na tabelinha, é meio ln de u mais c. O que está faltando agora? Hã? O que está faltando, turma? ln de quê? Volta o u ao original dele, ó, porque eu que inventei o u. Ó. O u, eu que inventei. 2x mais 1 mais c. Beleza? 2x mais 1. Aqui, quando eu tiver o ln, turma, aqui tem um detalhe bem importante, tá? Quando eu tiver o ln, ele tem que estar entre duas barras, assim, ó, que é o módulo. Então, fica módulo ln de módulo de 2x mais 1. Por que que é módulo? Porque só pode pegar a parte positiva dele, não pode pegar a parte negativa, que não tem ln de parte negativa. Beleza? Então, fica meio que multiplica ln de módulo de 2x mais 1 mais c, que é a constante de integração. Beleza? Então, isso a gente chama de integral por substituição. Integral por substituição. Muito bem, deixa eu ver que horas são aqui. 20h32. Vou fazer mais uma. Eu vou fazer mais uma para a gente bater o martelo em cima disso. Vamos fazer uma que seja aparentemente mais trabalhosa. Ó.
integral de x quadrado sobre x ao cubo menos 1 dx. Ora, eu vou pegar e vou chamar o u de x ao cubo menos 1. Ora, olha só um detalhe, né, turma? Aqui, quando eu fizer a integral disso, a integral não, quando eu fizer a derivada disso, du dx significa derivada. Vai ficar 3, tombou para frente, x quadrado. E o menos 1 fica sem nada, fica zero, né? Eu levo esse dx para lá. Levo esse dx para lá. Ora, vai ficar assim, du é igual a 3x quadrado dx. E você tem... deixa eu pensar um pouco aqui, turma. E aí você manda esse 3 para cá, ó. Vai ficar du dividido por 3 é igual a x quadrado dx. Então, você tem essa relação aqui, né? Ó. Beleza? Você tem essa relação. Bom, agora vamos integrar. Integrando, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, ó, essa parte de baixo, eu chamei de u. U. E a parte de cima, ó, x quadrado, ó. Olha aqui, ó. X quadrado dx, ó. X quadrado dx. Eu chamei de du sobre 3, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o 1 aqui, ó, multiplicando du sobre 3. Porque eu ia colocar esse du sobre 3 aqui em cima, mas ia ficar difícil de entender. Mesma coisa que na anterior, ó. Esse cara aqui, ó, ele sai para fora. Então, fica assim, ó, 1/3 du sobre u. Beleza? Du sobre u. Ou 1 sobre u du. Bom, isso aqui você já conhece, meu. Isso aqui você já sabe quem é. Você só vai ter o seguinte, ó, no final, 1/3 ln de módulo de u mais c. Mas quem que é o u? 1/3 de ln de x ao cubo menos 1 mais c. Beleza? Muito bem, turma. Bom, eu não sei quantos de vocês assistiram o vídeo que nós mandamos para vocês aí. Deixa eu baixar isso aqui. Vamos aqui na internet. Estamos aqui, ó. Você vai escrever o nome Symbolab. Symbolab. Symbolab integral, que é o que me interessa, que já vai direto na integral, calculadora de integrais. Muito bem, ó. Esse é um dos programas que eu citei para você lá, tá? Esse é um dos programas que eu citei para você. Vamos fazer esse que eu acabei de fazer aí, ó. Bom, então você vai escolher o Symbolab, que é esse programa aqui. O Symbolab você vai escolher, ele vai te dar várias escolhas. Você pode pegar o Symbolab direto, mas ali me deu a opção de integral, porque como eu quero fazer integral, então eu escolhi integral. Bom, vai vir aqui. Aí você escolhe, porque esse que nós acabamos de fazer está em cima de uma fração. A parte de cima é x, shift, chapeuzinho, ao quadrado. E a parte de baixo é o x, chapeuzinho, né? O chapeuzinho é o shift mais o acento circunflexo do seu teclado. Aí você vem aqui na frente, ó. Depois que você fez esse cara aqui, ó, você vem aqui na frente para ele colocar mais um aqui, ó. Então, essa é a função que a gente estava fazendo a integral agora há pouco. Só que eu coloquei mais e não é mais, é menos. Menos 1. Beleza? O que eu estava fazendo a integral é menos. Beleza, escrevi aí a integral que eu quero fazer aí no Symbolab. Aí você clica em ir. Quando você clicar em ir, olha o que ele faz. Ele já te dá aqui, ó, 1/3 de ln de módulo de x ao cubo menos 1 mais c. E o passo a passo, olha o passo a passo. Ele está dizendo aqui, ó, que é uma integral por substituição. Então, você tem integral de 1/3 de u du. É lógico que eu não coloquei assim, eu usei um artifício diferente, mas, ó, de qualquer forma, o jeitão é o mesmo. Ó, ele jogou 1/3 para fora, integral de 1 sobre u du. E aí ele te deu aqui, ó, 1/3 de ln de u, módulo, né? Depois ele trouxe, aqui em cima ele tinha chamado
o U de x à terceira menos 1, trouxe o x à terceira menos 1 e colocou uma constante de integração. Beleza? Ô, turma, fala a verdade, hein? Eu não queria ensinar para vocês isso, porque eu acho que o camarada ele fica meio no conforto. Aí você não vai querer mais resolver integral. Eu até compreendo que o seu direito, o seu desejo é passar, porque você paga uma mensalidade cara, né? Então, pô, eu tenho que ter uma maneira de passar aí. É lógico que tem muita gente que usa esse Symbolab. Existem dois programas, o Symbolab e tem o Matemática, Wolfram Matemática. Mas vocês viram lá que para você poder usar plenamente o Matemática, você precisa pagar uma assinatura. E a assinatura, se eu não estiver enganado, é R$300, R$350 anual. Você paga o ano todo. Eles não deixam pagar por parte. E aqui é gratuito, ó. Pelo menos você tem coisas mais simples e ele te dá o passo a passo, porque lá no Matemática ele não te dá o passo a passo. E além de te dar o passo a passo aqui para você poder copiar fazendo passo a passo, você tem ainda a curva. Ó. Essa é a curva dessa integral aqui, ó. Desse negócio aqui, dessas funções. Essa é a curva dela. Essa aqui, ó. Beleza? Tranquilo, turma? Beleza. Pedir um favorzinho de quem tiver com o microfone aberto aí, poder fechar para nós aqui, porque como a gente está gravando, isso aí vai sair tudo na gravação, entendeu? Muito bem. Vejamos, vamos ver uma outra aqui. Ó. Então, eu estou aqui na integral. Deixa eu pegar uma outra aqui que eu tenho aqui, que a gente não fez na mão, a gente poderia ter feito na mão, mas a gente vai mostrar como é que ela é aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra aqui, só um segundo. Vamos pegar essa aqui, ó. Essa aqui é um pouco diferente, ó. Essa daqui já vai ser um pouco diferente. Aqui, ó, eu vou ter x que multiplica raiz de x. Eu quero um quadrado, então aperto a tecla Shift e o circunflexo. O circunflexo é o chapéuzinho. Ele vai formar um quadrado vazio. Você coloca 2. Vai com a seta para frente para ele sair do expoente. E ali é mais um. Mais um. Beleza. Essa daí é a minha função que eu desejo integrar. Essa daqui é a função que eu desejo integrar. Vou para frente aqui no ir, e aí, ó, ele te dá a função. Olha só, ele está dizendo que a função, então, é essa daqui, ó. Ele dá esse valor aqui, ó. Mas como que é o passo a passo? Ele chama essa função x ao quadrado mais 1, ele chama de u. E quando ele chama isso aqui de u, ele tem toda essa parte aqui, ó, que vai ficar u quadrado du no final. Como é que a gente chega nesse u quadrado du? É assim, ó. Deixa eu mostrar. Deixa a gente fazer aqui, ó. Olha onde ele chega. Ó. Ele chega nisso aqui. Mas essa integral aqui, se a gente fosse fazer na mão, seria o seguinte, ó. Essa integral aqui, se a gente fosse fazer na mão, só para a gente, eu vou fazer só o comecinho, tá? Que é integral. Ô, professor. Oi. Esse programa aqui também, eu baixei aqui na hora de pedir o passo a passo, ele cobra também, ó. Anual R$ 159,99. Mas você baixou e instalou ele na máquina? Instalei. Que programinha você fala? Esse Symbolab aí. Então, mas você não precisa instalar ele. Não precisa instalar. Você só usa na internet mesmo, aí ele não vai te cobrar nada. Como assim instalar na internet? Eu estou na internet, eu não estou com ele instalado. Estou aqui na internet, ó. Estou aqui, ó. ptsymbolab.com Solver Integral Calculator. Eu estou na internet, eu não estou com ele instalado. E ele me dá o passo a passo aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Entendi. Então não precisa, instalei ele. Não precisa instalar, não. Se instalar para dar o passo a passo, eles vão cobrar mesmo. E os caras gostam de ganhar dinheiro, né, meu? Eles querem tirar o máximo da pessoa, né? Então aqui, ó, o u vai ser igual a x quadrado mais 1. du dx vai ser igual a 2x. Aí a gente passa esse dx para lá, ó. Fica du igual a 2x dx. E aí a gente traz esse cara para cá, ó. Então fica assim, ó. du dividido por 2, du dividido por 2 igual a x dx.
Então, isso aqui é importante para nós. Ó. Isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui é importante para nós. Bom, uma vez feito isso, a gente vai ter o seguinte, ó. Você vai ter, voltando aqui na integral, a gente vai ter integral de x v u dx. Porque eu substituí esse valor aqui dentro da minha função aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, a substituição. Só que esse cara aqui, quem que ele é, ó? Dá uma analisada, ó. Esse cara que sobrou aqui para nós, ó. Quem que ele é? X dx. X dx, ó. Ele não é du sobre 2? Então, no final das contas, essa integral vai ficar assim, ó. Essa integral vai ficar assim, ó. V raiz de u du sobre 2. Então, você sabe que aqui tem meio. Então, fica meio integral de raiz de u du. Ora, chegamos nesse ponto aqui, ó. Todo mundo substituído e a integral está em função de du. O que você faz agora? Agora você olha na tabela. Agora você olha na tabela. Você não precisa nem ficar pensando muito. Você olha aqui na tabela. A tabela tem que ter uma que seja raiz. Se não tiver a raiz, a gente vai descobrir uma maneira. Se não tem raiz, então é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. É uma potência. Quando você não tem a raiz, ela é uma potência. Vamos ver se aqui para baixo tem. Aqui para baixo não tem. Então é esse cara aqui, ó. É uma potência. É u elevado a n du, que vai dar isso aqui. Como é que eu transformo aquela integral lá nessa daqui? Vamos destacar ela em vermelho aqui, ó. Vou destacar em vermelho isso aqui, ó. Vermelho, vermelho, e não é 100%, só 20%. Beleza. Então, destaquei aí em vermelho. Deixa eu escrever aqui, para eu não esquecer, tá? Eu também esqueço, né, meu? Então, deixa eu escrever aqui, para mim não esquecer. Integral de u elevado a n du vai ser igual a u n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Sendo que ele explica que o n tem que ser diferente de menos 1. Por quê? Porque se eu tenho menos 1 somado com 1, vai dar 0. Aí ferra a integral, né? Bom, vamos lá. Aqui, ó, voltando então, você percebe o seguinte. Na realidade, essa integral aqui, ó, vamos transformar em potência. Então, fica meio integral de u elevado a meio. Beleza? Elevado a meio du. Agora, esse meio é o nosso u elevado a n du. Que aí eu tinha lá como que era a integral. Como que era a integral? Por que o u, a raiz de u é u elevado a meio? Você já sabe isso. Porque é o seguinte, ó, quem está por dentro está por cima. Quem está por baixo está por fora. Aqui é quadrado, você não enxerga, é isso aqui, ó, u elevado a meio. Bom, como que é essa integral aqui? Essa integral é assim, ó, ele te deu a integral lá. Ele falou que a integral é u n mais 1. É meio mais 1. Como que é meio mais 1? Você tem 2, então aqui é 1. Então, isso aqui é 1 meio mais 2 meios. Esse 2 meios aqui, ó, ele é igual a 1. Então, meio mais 2 meios dá 3 meios. 3 meios. Dividido por 3 meios. Beleza? Aqui na frente vai um du. Continuando essa conta aqui, ó. Continuando essa conta, você inverte essa fração aqui. Você inverte essa fração. Por quê? Porque você tem uma fração no denominador. Aí você inverte ela. Então fica assim, ó. 2 terços u elevado a 3 meios de u. Então essa daqui é essa parte da integral. Multiplicado por meio. Aí corta esse 2 com esse 2. Beleza? No final das contas, vai ficar assim, ó. No final das contas, fica assim. U 3 sobre 2 dividido por 3 mais C. Que isso aqui estava na integral, né? Eu já resolvi todo mundo aqui. Então fica assim, né? Bom, o que está faltando aqui agora? Está faltando você voltar esse U a ser x² mais 1. Então fica assim, ó. x² mais 1, isso tudo entre parênteses, elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, mais
C. Beleza? Vamos ver quanto é que isso aqui deu lá. Ou eu não sei nem se eu fiz. Ó, ó ele aqui, ó. Ó, 1/3 x² mais 1 elevado a 3 sobre 2 mais C. É o que deu. Beleza? É o que deu. Olha a nossa resolução aqui, ó. Nossa resolução deu isso aqui. A única diferença da nossa resolução é que isso aqui não foi tirado para fora 1/3, né? Ó. Isso aqui, ó, significa que eu tenho 1 aqui sobre 3. Então, eu poderia ter tirado 1/3 para ficar igualzinho dele, ó. 1/3 que multiplica x² mais 1 elevado a 3 sobre 2 mais C. Agora, isso aqui, ó, ficou exatamente igual a o que ele apresenta lá como resultado no cálculo da máquina, né? No cálculo da calculadora. Exatamente isso. Beleza? Muito bem, turma. Olha a integral por substituição, né? Fizemos a integral por substituição. Bom, aí a gente vai avançar mais uma agora. Bom, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte, tá? Agora a gente vai ter uma noção aqui do que seja integral. O método, né, é integral por partes. Integral por partes, ele é um método mais complicado, é um método mais difícil, tá? É um método aí que ele exige um pouquinho de atenção, não que ele seja difícil. Então, integral por parte, como é que a gente faz? Vamos supor que eu tenha uma integral, eu vou fazer a integral disso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó, U dv, a integral por parte vai ser igual a U v menos a integral de v de U. Esse cálculo, usando a integração por parte, ele advém justamente da integração, da derivação por produto. Lembra da derivada lá do produto? A derivada do produto, você tinha U, que multiplica V, que é uma função. E vai ser igual a U, linha V, mais U, V, linha. Não é isso? Não é isso aí? Ora, se a gente prestar atenção, a gente poderia, por exemplo, pegar toda essa parte aqui, ó, colocar integral nela, ó, colocar integral em todo mundo aqui, ó. Beleza? Coloquei integral em todo mundo. Então, é basicamente isso, ó. É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui que está representado aqui, ó. Exatamente esse cara aqui que está representado aqui. Por quê? Porque isso aqui, ó, ele fica fora da integral, ó. Isso aqui fica fora da integral. Então, vai ser exatamente esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, ó, que é menos V du, ó, você tem aqui só na posição errada, ó. O du está aqui, ó. Então, você tem integral de V. Esse cara que é o linha é o du. E esse cara aqui, ó, é o U dv. Então, é exatamente isso aqui, ó. Ó, tudo que tiver com linha, na verdade, é dv, ó, porque é derivada, né? É a derivação. Então, quando você vai fazer uma integral por partes, na verdade, você tem que lembrar dessa parte aqui, que é a derivada por produto, né? A derivada do produto, ó. Eu tenho um produto, se eu integrar todas essas partes aqui, essa parte sai fora, e aí eu jogo esse cara para cá, e eu só troquei a sinalização aqui, que é a sinalização que normalmente usa, né? Então, você tem o V menos esse cara aqui. Bom, aí como é que eu resolvo? Se você tem uma função, a dificuldade aqui é justamente a de reconhecer quem é U e quem é V. Aí o pessoal, os estudiosos, né, dessa área, eles usam um termo que é chamado de LIAT, ou então pode ser também o LIPT. LIAT ou LIPT. O que significa essa palavra? Você vai jogar para o U, que é quem você vai escolher para ser U, ela vai ser, primeiro você vai testar, né? Primeiro ela vai ser uma função logarítmica. Então, se no grupo de funções que você estiver integrando, você tiver uma função lá que seja logarítmica, então você escolhe ela como U.
Ou no segundo passo, né? Essa é a primeira, né? Uma segunda. Se for uma inversa trigonométrica, vai ser ela. Ou se for uma algébrica. Como é difícil lembrar esse negócio de algébrico, é uma de potência. Então, algébrico e potência é a mesma coisa. Ou se for uma trigonométrica, seria a quarta opção. A segunda opção é uma inversa trigonométrica. E uma terceira aqui, essa quarta aqui é a trigonométrica. E por último, uma exponencial. Então você tem uma espécie de uma subtendida, né, entre aspas, uma regra para escolher quem é U. Primeiro eu vejo, tem uma logaritma, é essa aqui. Ah, não tem logaritma, vamos para a próxima. Quem que é que está aqui? Ah, é uma inversa integral, uma inversa trigonométrica. Ah, então é essa aqui. Normalmente você vai escolher ela. É lógico que sempre usando o bom senso. Mas agora, para a gente poder fazer isso e ficar fácil de entender, a gente vai fazer uma função por parte aqui para a gente ver. Ó. Então, vamos pegar, por exemplo, ó, a integral vai ser essa aqui. Ó. Integral de x quadrado que multiplica seno de x. Dx. A diferença dessa integral, que nós vamos fazer agora, é que você tem, então, no caso, lembra da palavra Liat? Você vai escolher uma que chama U e outra que chama V. Então, é como se fosse uma dupla substituição. Você substitui duas coisas. Então, a minha U vai ser esse cara aqui, ó. A minha U vai ser x ao quadrado. E a minha V, só que aqui a gente vai ter que prestar um pouco de atenção, porque, na verdade, ela é uma V', tá? Ela é uma DV, ela é uma V', é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, o seno de x. Ora, vamos testar. Eu tinha que escolher como U ou uma logarítmica, primeiro passo. Logaritma, tem aqui? Não tem, não é logaritma, então o L está fora. Depois eu teria que ver se no meio ali tem uma inversa trigonométrica. Tem uma inversa trigonométrica? Não. Toda inversa trigonométrica vai começar com o termo arc, arcseno, arctangente, arccosseno, arcsecante, arccossecante. Vai ser o inverso do seno, o inverso do cosseno, o inverso da tangente. Quando você vai falar inverso de alguma função trigonométrica, você fala arc. É como se eu quisesse descobrir o seguinte, ó, vamos pensar, tá? Para você lembrar. Vamos pensar. Qual que é o seno de 30 graus? Se a gente pegar a calculadora, o seno de 30 graus, seno 30 graus é igual a meio. Mas vamos supor que numa conta que você está fazendo qualquer, você descobriu que o valor do ângulo é meio. E agora você quer saber o valor do ângulo, porque o valor dele, em termos de cálculo, você achou que é meio. Mas que ângulo que é esse? Aí você faz arc seno de meio, que aí você acha quem? Você acha o ângulo de 30. Ok? Então, o arc, que é uma função inversa, é para você achar o ângulo. Só que normalmente esse ângulo vai ser dado em radianos. Beleza, você não tem uma inversa. Depois é uma algébrica ou uma potência, que é a mesma coisa. Ou algébrica ou potência, que é a mesma coisa. Aqui eu só substituí a letra para ficar mais fácil de entender, porque esse potência é como se você estivesse lendo aqui. Então, potência e algébrica é a mesma coisa. Eu tenho potência? Tenho x ao quadrado. Então, a potência eu tenho. A próxima seria trigonométrica, mas vem depois de potência. Se eu tenho potência primeiro, eu escolho como U a potência. Então, o expoente. Então, aqui, U vai ser igual a x quadrado. E a outra vai ser a sobra, que é V'. O que eu tenho que prestar atenção aqui, turma? Eu tenho que prestar atenção aqui, porque isso funciona assim. A U, que é sozinha, a U, essa U aqui, ó, que está sozinha, eu vou derivar. Derivando, eu tenho, eu vou ter o linha, né? O linha, o 2 cai aqui para frente, fica 1, fica 2x. E essa daqui, ó, esse cara aqui, eu vou integrar. Então, eu vou integrar. Como que é a integral desse seno?
A integral de seno vai ser o V. A integral de seno vai ser cosseno. Ora, eu não me lembro quem é a integral de seno. É cosseno de x. Ah, se eu não me lembro, eu olho na tabela. Eu não me lembro qual é. Então tá, tudo bem, não tem problema, ninguém é obrigado a lembrar. Eu olho aqui na tabela, ó, a integral. Ó, olha aqui, ó. A integral de seno é menos cosseno. Integral de seno é menos cosseno de u mais c. O c a gente não vai usar, vai ser menos cosseno de u. Então aqui, ó, a gente colocou menos cosseno de x, porque eu estou com um x. Agora eu tenho as 4 variáveis para colocar na posição aqui, ó. Eu tenho as 4 variáveis. Ora, a minha integral aqui, no caso, ela é isso aqui, ó. A minha integral SUV, ela é essa integral ali, que foi escrita ali, né, ó. É integral de x quadrado seno de x dx. Vai ser igual esse pedaço aqui, ó. Ó, u, quem que é? U, x ao quadrado. Estava olhando no lugar errado. Vezes v. Quem é v? Menos cosseno de x. Menos, quem é v? Menos cosseno de x. Que multiplica du. A integral não, a derivada de u, que é 2x. E aí a gente tem aqui, já fez completo aqui, né? Já fez certinho aqui. Aqui vai no final um dx. Muito bem. Aí a gente vai resolver isso aqui, tá? Ó. Então a gente tem esse menos passa aqui, ó, menos x quadrado cosseno de x. Mais, muda essa posição aqui, fica melhor para nós, ó. Esse sinal de menos multiplica esse sinal de menos. 2x cosseno de x dx. Beleza? Bom, então, dando continuidade aqui, na realidade, deixa eu ver uma coisa aqui. Então, na realidade, eu já tinha feito aqui. Então, aqui, o que acontece? Nós tínhamos chegado até esse ponto aqui. Então, nós temos esse 2, eu migrei ele para cá. E a integral vai dar esse valor aqui. E aí a gente simplifica, coloca menos x quadrado cosseno de x, mais 2, que multiplica x seno de x, mais cosseno de x mais c. Ok? Isso é a simplificação. Aqui faltou um parênteses aqui. Parênteses aqui, correto? Bom, vamos limpar essa tela e vamos fazer um outro exemplo. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. Eu acho que eu tenho aqui. Temos essa aqui, ó. Integral de ln de x dx. Nós vamos escolher tudo isso aqui como u. E isso aqui vai ser o nosso dv. Beleza? Então, nós temos u igual a ln de x. Quando eu derivar isso aqui, né? Então, vai ficar du é igual du igual a 1 x dx. Certo? Dx sobre x. E ali é dv igual a dx. Quando eu integro, vai ficar v, que é igual a x. Beleza? Quando eu integrar, o v vai ficar igual a x.
Bom, aí a gente tem todo mundo já, né, para fazer a integração por partes. Então, na integração por partes, nós vamos ter, nesse caso, né, o VU vai ser ln de x vezes U, vezes V, melhor dizendo, que vai ser x, menos a integral de V du. O V é o x e o du é 1 sobre x dx. Esse x corta com esse x. Então, nós temos ln de x vezes x menos integral de dx. Só arranjando, vai ser x ln de x menos x mais c. Então, essa aqui foi tranquila, né? Essa foi tranquilinha, beleza? Muito bem. Integral de x quadrado mais x dx. Beleza? Seguindo o critério, você tem uma potência aqui, ou uma algébrica, que nós vamos chamar de U. E você tem uma exponencial aqui, que nós vamos chamar de dv. Então, se eu pegar U é igual a x quadrado e dv é igual a e na x. Esse cara aqui, a gente deriva. Então, a derivada disso aqui vai ser... Deixa eu voltar. Fazer um pouco menor. A derivada daquilo ali vai ser du igual a 2x. E esse cara aqui, a gente integra. E é v vai ser ele mesmo. E na x. Beleza? Então, substituindo, agora a gente tem a integral disso vai ser igual a U, que é x quadrado, vezes v, que é e na x, menos integral de v, du, v é e na x, e du é igual a 2x dx. Beleza? 2x dx. Bom, se a gente fizer um arranjo aqui, a gente vai ter x e na x, menos o 2 é um número, então a gente vai colocar ele aqui fora, e a gente vai jogar x e na x dx. Para resolver esse pedaço aqui da integral, a gente vai ter que construir outra integral por partes, integração por partes, onde a gente vai chamar esse cara aqui de U, e a gente vai chamar esse cara aqui de dv. Ora, a derivada de U vai ser du, que vai ser igual, deixa eu ver se eu tenho aqui, du, como é x, e eu estou derivando, vai dar 1. Aí a gente multiplica aqui por dx. E essa aqui já é dv, a v dela vai ser igual a e na x. Beleza? Aí a gente vem, né, todo esse pedaço aqui, a gente vem, é esse pedaço aqui, tá? A gente vem aqui e faz assim, ó. U, v, menos integral de v, de u. Quem que é u? U é 1. E o v? É na x. É na x. Menos integral de v du. Deixa eu ver se eu tô pensando corretamente. X e dx igual a x e... Aqui tem um x e na x. E aqui eu tenho 1 na x. Dx. Deu aqui, ó. Igual a dx. Muito bem. Então, no final, com esse pedaço aqui, e com esse aqui que a gente já tinha feito, ó, esse aqui, eu tô calculando. No final das contas, a gente vai ter a seguinte resposta. É um pouco grande, mas é isso aí, quer ver? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado e na x menos 2x e na x mais 2e na x mais c. É isso que fica no final. Beleza? Muito bem. Bom, então basicamente é isso, é integral por partes, tá? Agora nós vamos fazer algumas delas usando o Symbolab. Vou fazer essa integral aqui. Então, como que é isso? Essa integral, ela é x ao quadrado, para frente, 1, seno de x dx.
Seno de x dx. Vamos ver, eu acho que eu comi bola numa passagem só, porque eu estava vendo lá, mas tudo bem. Olha só, ele te fala, aqui, ó, ele te deu, ó, você sabe que quando ele chama de seno, ele na verdade chama de sino, né? Sino. Olha só, eu comi realmente comi bola numa passagem, ó, porque, ó, ele jogou 2x seno x mais cosseno x mais c. Então, olha o passo a passo aqui, ó. Menos x quadrado cosseno x, menos a integral de menos 2x cosseno x. Deixa eu ver. Nessa passagem daqui para cá, ele já joga, ó. Menos 2, que multiplica x seno x, mais cosseno x. E aqui, aquela parte que já é inteira mesmo, e aqui ele tira, ó. Olha só isso. Olha só isso. Beleza? Depois ele te dá aqui, ó, a curva. Esse programa é fantástico, meu. É um programa fantástico, fantástico. Fantástico. Ele faz um outro método de substituição trigonométrica aqui, ó, usando E, fração, um monte de coisa. Mas basicamente é isso. Pode falar, Renan. Mas usar esse programa aí do jeito que está fazendo, ele não vai pedir para cobrar. Como? Se usar aí do jeito que você está usando aí pela internet, ele não vai pedir para pagar. Não, não pede. Você viu que eu fiz um monte aí, né? Ele não pede para pagar nada, não. Mas daí como que você entrou aí? Tem que digitar esse... Aqui, ó. Vou fazer de novo para você ver, ó. Olha só. Vou fazer de novo aqui para você ver, quer ver, ó? Ó, eu não tô dentro do programa. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vocês ainda estão vendo a minha tela, né? Tá vendo a minha tela aí? Agora estamos vendo. Tá vendo, né? Ó, eu tô aqui no Google. Eu digito sim com Y, Simbolab. Simbolab. É esse o nome do programa é esse, inclusive. É um programa que fica na nuvem. Você não precisa instalar. Quando você escreve Simbolab, o Google mesmo sugere para você. É derivada que eu quero fazer? É limite? Ou é integral? No nosso caso, nós estamos estudando integral, então eu vou pedir integral. Aí ele vem aqui, ó, calculadora de integrais antiderivadas Simbolab. Tá aqui, ó, tô dentro do programa. Integral, ele já me dá o dx. Então eu só tenho que escrever a função dentro dele. Entendeu? Só tenho que escrever a função dentro dele. Por exemplo, se eu pego uma função qualquer, para a gente terminar essa aula, faz de conta que eu pego uma função qualquer. Vamos supor que seja essa aqui, ó, uma mais cheia de coisa. Ó. Vamos supor que eu pego essa função aqui, ó. X, eu aperto o sinal Shift do teclado com o chapéuzinho e dou um espaço. Quando eu dou um espaço, ele vai para o expoente, ó. Eu vou com a setinha para frente. Ele sai do expoente e está preparado para colocar mais um registro. Então, eu vou colocar menos 6x mais 5. Agora, isso aqui tudo, eu acabei esquecendo, devia estar dentro de uma isso aqui tudo aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. X ao cubo menos 5, Ctrl X, vou colocar dentro de uma fração, Ctrl V. Na parte de baixo da fração, eu vou escrever x. Beleza, essa é a função que eu quero fazer a integral. Integral de x ao cubo menos 6x mais 5 sobre x. Eu só dou um ir aqui, ó. Então, para resolver essa integral, eu tenho diversos métodos. Ele está sugerindo... Oi? Quando você fez a integral para dividir, aí você apertou o quê? Então, eu peguei eu peguei aqui a fração, ó. Eu peguei a fração. É aí. Eu peguei a fração aqui, Eu peguei a fração aqui, ó. Então, vamos supor que aqui, ó, ele fez, ó. Ele usou uma regra, ó. Aplicar a regra da soma. Sim. Então, ele pegou a integral disso, mais a integral disso, e por último, 5 sobre x. E aí ele resolveu cada uma delas, ó. Cada parte ele resolveu. Depois ele juntou todo mundo, ó. Então, se eu quero uma integral que tenha fração, primeiro eu aperto aqui na fração, ó. Na verdade, eu esqueci, né? Mas eu fiz depois, ó. Eu aperto aqui na fração, ó. Ele fica com uma parte em cima e uma parte embaixo, ó. Vamos fazer uma suposição, que nessa fração eu quero colocar um x elevado à quarta, ó. Então aqui, ó, ele já vai me dar um x elevado à quarta, e faz de conta que na parte de baixo eu quero uma raiz cúbica, ó. Em vez de escolher esse aqui é raiz quadrada, é square. Esse aqui ele não sabe, ó. Então ele vai te dar 3, eu vou colocar aqui x mais 1. Faz de conta que eu quero integrar essa função aqui, ó. Então, eu tenho que só descobrir como é que eu faço
Integral. E aqui também tem um detalhe, ó. Você pode direcionar se você quer integral por parte, se você quer substituição trigonométrica, se você quer Então, substituição. deixa eu fazer uma pergunta, professor. Você estava vendo aqui, tem um exercício aqui, está pedindo para a gente fazer da alternativa do domínio da função real. Eu não vi essa função real aí. Entendeu? Tem uma conta, aqui um exemplo, estou vendo ela aqui, ó. Está escrito assim, marca a alternativa que contém o domínio da função real. G, abre parênteses, x, y é igual a xy, raiz quadrada de 2x menos 3y. Entendeu? Entendi. Põe uma foto aí no WhatsApp, põe uma foto. Tira uma foto e põe aí. Põe uma foto aí que eu vou ver aqui como que tá. Para ver como conseguir esse... Tem que ver o seguinte, né? Tem que ver o que está pedindo aí. Vamos ver o que está pedindo. Tira uma foto e põe aí. Então, porque eu vou mandar para o seu particular aí para você. Não, manda aqui. Pode mandar no particular ou no grupo. Eu vou abrir aqui para ver. Isso aí é do curso de integral, isso aqui? É as contas que eles mandam para a gente fazer aí. Deixa eu falar para você. Vai aprender uma coisa que nós vai abrir aqui não tem nada a ver, cara. Pelo menos para mim está chegando isso. Aí, se você olhar essas respostas aí, não bate com o que tem. Não bate com o que tem aí, né? Deixa eu ver se eu posso colocar um DY aqui. Eu acho que eu não posso para ela fazer integral dupla. Ela vai fazer, ó. Olha só, não tem essa aqui também, né? Não. Não tem, esse assunto aí não tem a ver com o que a gente está vendo aqui. Esse assunto aí, você chegou a ver se tinha na apostila, no livro? Não, na verdade é o seguinte, igual eu estou falando com o professor, no semestre passado, acho que todo mundo aí está mais ou menos igual. A gente não teve muita informação, aí você começou agora a dar algo para a gente, a aula foi interessante, só que assim, o que a gente vê aqui não tem nada a ver com os exercícios que vem, cara, entendeu? É isso que, pelo menos nas minhas listas de exercícios, não sei mais alguém aí, são esses tipos de exercícios bem-vindos. Lembra o exercício da última vez, né, que eu passei para o professor, que nós fizemos, o professor fez a resposta lá, eu mandei para o professor, lembra, professor, aqui deu que estava errado. Você lembra, né? Que nós ainda que a gente fez e tal. Então, é meio complicadinho. Eu fico meio perdido. Entendi. Entendeu? Agora, não sei o pessoal aí, como é que tá? Não sei se alguém tem alguma coisa a falar também, sei lá. Ô, Éder, eu acho que todo mundo está com, a maioria de nós, né? Todo mundo, não, a maioria da gente está com dificuldade. Não é nem tanto em entender o conceito, é mais em usar as regras. Dá para perceber claramente que tem muita regra de matemática para a gente chegar na conclusão desse assunto que o professor está tratando. É regra do combo, é regra daqui, você tira de lá e põe para cá, acho que a maior dificuldade nossa é essa, a devagarzinho vai aumentando. Não, sim, a dificuldade eu sei, só que a lista de exercícios que vem que não é compatível com o que a gente está E essa lista de exercício que vem, vale ponto para vocês? Vale, tem que fazer os pontos mesmo, senão você não consegue atingir a meta, entendeu? Então, assim, a sua aula é super interessante, estamos aprendendo legal. Só que quando eu vejo os exercícios, é totalmente fora do que... Os exercícios que você tem é o mesmo que todo mundo tem? Então, isso eu queria saber, não sei. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Vamos fazer assim. Põe esses exercícios todos que você tem, todos esses dessa série aí, de pedir domínio, essas coisas, põe todos eles com foto aqui dentro do grupo. Porque eu queria saber a opinião de todo mundo se é o mesmo exercício. Se for o mesmo exercício, eu vou dar uma olhada neles e a gente faz um vídeo falando a respeito de cada um deles aí. Beleza? Eu já dei uma olhada no meu aqui, esse está na atividade de aprendizado número da aula 3 aí. Entendi. Eu também, Marcos. Assim, Ana. Porque na minha opinião, que na aula do professor, online aí, ou ao vivo, né, ou presencial, no caso, ele aplica essa matéria que ele está aplicando para nós aí, né? E lá no portal lá, então, são atividades diferentes, justamente para poder aprender. O que nós temos que focar é estudar também no portal, as atividades que tem, entendeu? Então, eu não tenho acesso ao portal, entendeu? Então, vocês precisam, para eu poder acompanhar vocês, para eu até saber do que vocês estão falando, eu tenho que ter acesso ao portal. Aqui, ó, se você olhar aqui em cima, ó, dá uma olhada onde está a minha seta aqui, ó. Teleaula número 3. Eu estaria, na aula 3, eu estaria até adiantado, porque isso aqui tudo eu passei para vocês, ó. A função é essa, a derivada é essa. Ele está relembrando regras de derivação. Depois ele cai aqui, ó, regras de derivação. Passei isso para vocês. Aí ele vem com funções.
uma função f, ele fala o que é função, está relembrando isso aqui, beleza? Para quem teve cálculo 1, isso aqui já é assunto corrente, mas a gente está revendo. Aí ele chega aqui, ó, funções de 2 ou mais variáveis reais. Você vai no YouTube e coloca, o nome dele é um amigo da gente aí, coloca aqui, ó, matemática, coloca matemática rapidola. Coloca matemática rapidola. Esse cara aqui, tá vendo? Esse careca aqui, ó, professor Murakami. Esse cara aqui, ele é um dos melhores, sites, né, um dos melhores canais de matemática que tem dentro dessa internet aqui. Esse cara, então, ó, já pegamos aqui, ó, introdução a funções vetoriais. Limite, função contínua, equações diferenciais você deixa de lado, integral, cálculo de integral, distribuição de frequência, tem estatística, tudo. Então, você vai no canal desse cara aqui, ó, Paulo Murakami, que é matemática, ele chama de matemática rapidola. E aí você vem aqui na playlist, dele, e você pega aqui a parte de função, ó, você pode até procurar, ó, função, ou domínio de função. Função. Ó, introdução a funções de duas variáveis. Introdução a funções com duas variáveis. Que tal aprender inglês neste carnaval? Se te interessa, tem um convite muito especial. Seja bem-vindo ao nosso curso aqui de Cálculo 2 aqui do Matemática Rapidola. E a gente vai falar agora aqui de funções com duas variáveis. Uma função com duas variáveis seria uma função que tivesse uma lei de formação, por exemplo, assim, você poderia colocar aqui uma situação A, eu tenho uma função f de x e y, também aqui vai aparecer as duas variáveis, e aqui vai aparecer a sua lei de formação, que no caso eu vou criar aqui qualquer relação, 2xy menos y na segunda mais 4. Então, isso aqui seria um exemplo de uma função que tem duas variáveis. Quando você estuda cálculo 1, por exemplo, você tem a função com uma variável, f de x igual a x à segunda mais 4. Aqui, no caso, eu tenho uma função que vai apresentar duas variáveis, e aqui eu tenho f de xy igual a 2xy menos y à segunda mais 4, e aqui seria a lei de formação, né? Então, deixa eu pegar isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu pegar esse endereço aqui. Vou copiar e vou jogar aqui no grupo, aqui, ó. Cadê o grupo? Vou colocar aqui, colar. Olha só. Vai nesse cara aqui, ó. Já tem uma coisa no grupo aí, que aí ele vai te dar uma noção dessas questões aí. Beleza? Professor, eu concordo também que tem umas aulas dessas aí para reforçar, porque a gente também tem uns videoaulas no portal, né? Fora a videoaula no senhor online ou talvez presencial, a gente tem as videoaulas lá, mas é que o Éder estava falando. O conteúdo ele não atende todas as necessidades nossas que está fazendo as atividades.